Imagine um homem que venceu o mercado de ações, mas não usando o próprio instinto, usando a matemática. Esse é o Gene Simons, o bilionário mais bem-sucedido de Wall Street. Esse é o Gênios da Bolsa, um programa semanal sobre os principais nomes do mercado financeiro. Eu sou Matheus Malheiros e esse aqui é o Aquaman. Saúde! Durante anos, o seu fundo teve lucros tão altos que os próprios investidores não conseguiam acreditar. A gente está falando de um retorno médio de 66% ao ano, durante mais de uma década e com uma baixíssima volatilidade, ou seja, sem oscilações. E tudo isso mesmo sem fazer previsões econômicas ou ler balanços de empresa. Essa é a história do Medallion Fund e do homem que o criou, o Gene Simons. Ele foi filho de um sapateiro e de uma dona de casa, veio de família simples e nasceu em Massachusetts em 1938. Desde pequeno, ele tinha uma certa fascinação por quebra-cabeças, indo para essa parte de raciocínio lógico. Então, na sua adolescência, ele já resolvia problemas matemáticos de nível universitário. É um prodígio mesmo nessa área. Tanto que se formou no MIT, referência mundial, com apenas 20 anos. E poucos depois já fez um doutorado em matemática pela Universidade da Califórnia. Ainda jovem, ele já trabalhou como criptógrafo para a NSA, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, e lá ele procurou decifrar códigos secretos durante a Guerra Fria, mas ele foi demitido por criticar publicamente a Guerra do Vietnã. Só que, claro, isso não abalou ele. Acabou voltando para a vida acadêmica depois disso e se tornou diretor do Departamento de Matemática da Stony Brook University. E ali foi que ele se tornou um dos matemáticos mais respeitados do mundo. Então é muito curioso, A gente está fazendo um vídeo contando a história de grandes personalidades do mercado financeiro e diferente do Buffett, por exemplo, que começou já empreendedor logo cedo, começou a investir no mercado de ações, a gente vê alguém que veio de uma carreira acadêmica, começou na matemática e aí usando todo esse conhecimento, o cara sendo realmente um prodígio, ele sendo o 0,0001% conseguiu se destacar no mercado financeiro usando a estatística, usando os dados e usando a matemática. Então, foi só em 78, com 40 anos, que ele tomou a decisão mais radical da sua carreira. Ele decidiu tentar a sorte no mercado financeiro. E aí ele fundou o quê? A Monometrics, que depois se tornaria Renaissance Technologies. E a proposta era, ao invés de ficar tentando fazer previsão econômica, tentar ler balanço de empresa e achar distorções do mercado, na realidade eles iam usar modelos matemáticos para prever movimentos de preço. Então imagina que loucura, E naturalmente foi muito difícil no início. Você tinha dados escassos na época, não tinha essa agilidade de comunicação que a gente tem hoje, e os computadores eram lentos, não tinha tanto poder de processamento. E mesmo assim, o Simons insistiu. E mesmo estando no mercado financeiro, ao invés dele seguir num caminho tradicional de contratar economistas, contratar analistas e contadores para tentar achar essas distorções do mercado, ele foi para um caminho completamente diferente e contratou o quê? Físicos, matemáticos e programadores. Uma galera que nunca tinha sequer comprado uma ação na vida. Então ele fez um fundo, que foi um dos mais bem-sucedidos do mundo, sem ninguém de mercado financeiro de fato, só com pessoas de uma carreira acadêmica ou na programação. Isso pode parecer loucura, e realmente era, mas foi só o começo de uma revolução. E daí em 88, 10 anos depois de ter começado no mercado financeiro, ele criou um fundo exclusivo, o Medallion Fund. E o objetivo dele era muito claro, lucro absoluto, ou seja, conseguir essas maiores rentabilidades com um risco mínimo e sem se preocupar com a política e com a economia, mas simplesmente procurando padrões escondidos nos dados. O Medallion tinha uma operação relativamente misteriosa. Eles faziam milhares de trades por dia, algo que é conhecido hoje no mercado como HFT, High Frequency Trading, e os lucros eram muito pequenos por operação, mais consistentes. Então ele começou a usar Machine Learning antes mesmo de existir esse nome, que está muito popular hoje em dia, principalmente com esse crescimento da inteligência artificial. Então, enquanto outros estavam tentando prever o futuro, o Medallion simplesmente analisava dados e buscava padrões que se repetiam e explorando-os com velocidade. E na década de 90 que o fundo começou a mostrar os resultados impressionantes, com retornos líquidos superiores a 30% ao ano. Muito, Mas calma que ainda vai melhorar. Na década seguinte, nos anos 2000, o Medallion tem um retorno médio anual líquido de 39%, e mesmo com uma taxa absurda, 5% de administração e 44% de performance, o fundo ainda superava qualquer outro. Só para vocês terem uma ideia, no mesmo período, o S&P 500 rendeu 10% ao ano.
Nenhum outro fundo na história chegou perto do Medallion, e por isso que ele se tornou fechado ao público. Desde 2005, só os funcionários da própria empresa, da Renaissance, que podiam investir nele. E esse acabou se tornando um dos clubes mais exclusivos do mundo, porque a estrutura da empresa é única. Não tinha trader gritando, tela piscando, né, o que você imagina como um estereótipo de mercado financeiro. Você tinha o quê? 300 PhDs em física, estatística e ciência da computação, todos focados em apenas uma missão: encontrar padrões. E a empresa tinha uma cultura de sigilo extremo. Você tinha poucas pessoas que realmente sabiam como que os modelos funcionavam, e se alguém falasse demais, era convidado a se retirar. A empresa hoje gasta mais de 100 milhões por ano apenas em tecnologia. Usa clusters de computadores próprios, com servidores de alta frequência e uma latência mínima. Então eles estão topo da computação, estão fazendo investimentos massivos. Por quê? Depende de dados, e dados dependem do quê? De você conseguir acessar eles da forma mais eficiente possível, poder computacional para processar eles, e quem vai operar isso aí de fato, quem vai trazer as instruções para o computador, que é essa equipe com centenas de PhDs nas mais diversas áreas das exatas. E apesar de ser discreto e buscar evitar a mídia, o Simons teve um impacto imenso, tanto que a sua fortuna em 2020 foi estimada em mais de 23 bilhões de dólares, sendo grande parte dela acumulada com o próprio fundo. Só para você ter uma ideia dessa rentabilidade que a gente está falando, o que isso significa? Entre 2011 e 2020, o fundo lucrou mais de 100 bilhões de dólares brutos. E só em 2008, quando a gente teve a crise financeira global, que teve a quebra do Lehman Brothers, enquanto tinha o S&P 500 caindo quase 40%, o Medallion teve um retorno superior a 80%. E foi com todo esse dinheiro que o Gene Simons criou uma fundação que leva o seu nome para apoiar projetos científicos, doando bilhões para a ciência e para a matemática. E ele conseguiu deixar um legado que vai muito além do mercado financeiro. Mas como que ele fez isso exatamente? Como que o Medallion funciona? Ninguém sabe com exatidão, mas alguns detalhes vieram à tona. O fundo, ele pega dados históricos desde a década de 60 e faz operações de curtíssimo prazo, às vezes questão de minutos, e evita grandes exposições. Então sempre opera um pequeno pedaço do patrimônio, trabalha com muito hedge, compra e vende ao mesmo tempo ativos correlacionados, opera em ações, contratos futuros, câmbio. Então todos os mercados possíveis ele está atuando com esses dados para conseguir encontrar esses padrões. E tudo indica que o segredo está no conjunto, que seria o quê? Um modelo complexo de previsão estatística que vai aprender com o tempo. Então o Gene Simons ele nunca tentou sequer prever uma crise ou prever um bull market. Ele simplesmente criou um sistema que vai se adaptar a qualquer cenário. E é por isso que ele lucrou mesmo em anos desastrosos, como em 2008. E você aí que está vendo esse vídeo pode estar pensando, porra, como assim ele criou um sistema, ele fez algo fora da curva? E se eu tentar fazer isso, será que eu consigo? Não, você não consegue, ninguém vai conseguir repetir o que esse cara fez. Ele foi um gênio do mercado. Então por isso, para você que está assistindo esse vídeo e quer aprender a investir, você pode se inscrever na UVP, nossa escola de investimentos, que vai te levar do zero ao investidor completamente fluente aí no mercado financeiro em apenas 8 semanas. E tem mais, se você não gostar, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Você não precisa dar uma justificativa. Se você achar que não aprendeu, você tem essa garantia incondicional com a nossa formação, que já formou mais de 20 mil alunos pelo Brasil inteiro. E aí você, que tem pelo menos seus 500 mil, já construiu um certo patrimônio e precisa de auxílio, de alguém que não vai tentar ficar fazendo trade, ficar tentando fazer operações mirabolosas com a sua carteira, e sim que vai entender o seu objetivo, o seu momento de vida e construir um portfólio antifrágil que realmente vai conseguir superar momentos de crise e proteger o seu patrimônio. É aí que entra a consultoria e você pode entrar em contato com a gente também. Então, enquanto o mercado afundava, o Medallion navegava em águas calmas, que é o que a gente vai te ensinar na UVP e vai praticar dentro da consultoria. E o fundo acumulou lucros, não chamou muita atenção, e aí foi em 2010 que o Simons se aposentou da liderança da Renaissance, mas ele continua ainda hoje como presidente emérito, e desde então dedicou-se à filantropia e à pesquisa científica. Para ele, na realidade, os mercados eles são meramente sistemas caóticos, mas eles não são aleatórios. Ele acredita que sempre há padrões que podem ser descobertos e basta você ter as ferramentas certas e as pessoas certas. Ele não foi só um dos maiores investidores da história, ele foi um homem que provou que a ciência pode vencer o instinto e que a matemática pode vencer o mercado.
Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal, que aqui na UVP a gente vai te ajudar a descobrir os segredos do mercado financeiro. Um abraço e até a próxima!